Oi, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu vou ficar. O microfone de vocês está desativado, mas aqui no chat vocês podem comentar, tá? Quero que vocês estejam comigo ao longo da nossa aula, né, do nosso workshop. Estou esperando aqui mais algumas pessoas entrarem, mas a gente já vai começar. Boa noite, Renata, Deise. Sejam muito bem-vindas. Gente, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter vocês hoje aqui comigo. A gente passou aí uma semaninha em contato diário lá no nosso grupo, vocês recebendo conteúdos práticos, né, para aplicar na realidade do salão. Mas hoje, que é o dia do nosso workshop, é o momento realmente da gente materializar e enxergar tudo que foi passado para vocês nesses últimos dias de uma forma prática. Justamente por isso que eu trouxe esse tema, né, de estratégias práticas para vocês conseguirem aumentar em até 70% o faturamento do salão. Que eu sei que é uma temática que vocês gostam muito, essa questão do faturamento. E eu sei que é uma temática que vocês gostam muito, essa questão de aumentar o faturamento, e muitas vezes, quando a gente fala de aumentar o faturamento do salão, a gente vê poucas alternativas, né? Muitas vezes a primeira coisa que vem na cabeça é da gente fazer uma promoção, ou da gente achar que precisa investir em um tráfego pago, por exemplo, para a gente conseguir atrair mais clientes e vender mais. Mas o que eu quero trazer hoje aqui para vocês são estratégias que vocês não vão precisar investir um recurso financeiro em tráfego pago, ou até mesmo desvalorizar o serviço de vocês, diminuindo o preço, para conseguir ter mais dinheiro, né? Vender mais, que é o que a gente busca dentro da área da beleza. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês são estratégias para a gente conseguir aumentar esse faturamento, mas conseguindo garantir uma lucratividade do negócio. Porque também não adianta a gente vender muito se no final do mês sobra pouco, né? Então, a gente vai começar agora com conteúdo. Estou vendo que está entrando bastante gente agora nesses últimos minutos, né? Então, sejam muito bem-vindas. A gente já está iniciando aqui o nosso conteúdo de hoje. E a Renata perguntou, né? Para quem está iniciando essa aula, serve? Com certeza, Renata. O que eu posso te dizer é que tem pessoas que estão há muitos e muitos anos no mercado da beleza e não fazem metade do que eu vou te passar aqui hoje. Então, pode ter certeza que aprendendo tudo isso aqui, você já vai sair muito à frente do mercado, né? O mercado da beleza é um mercado extremamente concorrido, que tem excelentes profissionais, né? Eu digo que profissionais de mão cheia, mas que é muito carente desse entendimento sobre como administrar um negócio, como cuidar do financeiro, como cuidar do marketing. Então, é uma área que eu digo que é muito precária no mercado. Então, a partir do momento que você, como dona do negócio, como profissional da beleza, dominar essa parte da gestão do seu salão, você vai conseguir sair à frente da concorrência e ter muito mais retorno sobre o trabalho que você faz todos os dias. E aí, para a gente começar, eu trouxe alguns exemplos para vocês, que são inclusive feedbacks de alunas, mas para que vocês possam entender, já nesse início, que é possível chegar nesse 70% mais de faturamento que eu trouxe aqui para vocês no workshop, né? Esse primeiro feedback que eu trouxe aqui para vocês foi o da Carol, que é uma aluna de mentoria. A Carol, a gente começou a mentoria no comecinho do ano passado, e ela já era uma profissional, assim, renomeada na cidade dela, na área de mechas. Então, só para vocês terem noção, quando a gente começou a mentoria, a Carol já tinha lista de espera, né, agenda cheia de um mês para frente no salão dela. Mas ainda assim, ela não conseguia ver esse dinheiro sobrar no final do mês. E a gente conseguiu trabalhar também com algumas melhorias, que eu vou contar mais na frente para vocês, que fizeram com que 7 meses depois que ela terminou a mentoria, ela conseguisse aumentar em 75% o faturamento do salão dela, né?
Esse caso aqui é mais no longo prazo, mas eu também trouxe outros exemplos para vocês, como o da Fábia, que trabalha na parte de terapia capilar, o da Giovana também, que é uma aluna que passou pela mentoria, que em pouquíssimo tempo conseguiu aumentar o faturamento do negócio delas, né? Esse caso aqui da Fábia, comemorando as metas batidas do mês, da Giovana também, que antes mesmo do mês concluir, conseguiu bater as metas que a gente estabeleceu. Então, a gente vê que quando a gente trabalha com direcionamento, com clareza do que a gente precisa fazer dentro do salão, a gente consegue melhorar os nossos resultados e sair daquele estado que a gente trabalha só para pagar a conta, né? Não consegue ver os frutos, o retorno de tudo aquilo que a gente faz diariamente dentro do negócio. E o que eu trouxe aqui para vocês, com relação a essa parte do faturamento, é para vocês terem um entendimento de que o faturamento dentro de qualquer empresa, ele é essencial, mas sozinho não funciona, né? Não é tudo. Mas o que é que acontece? O faturamento do negócio é tudo aquilo que a gente vende. Então, o serviço de escova, de alisamento, tudo que você vende no salão, até os produtos, né, de kit manutenção, touca de cetim, que vocês vendem no salão, tudo isso agrega para o faturamento, agrega para as vendas. E desse faturamento que a gente tem mensalmente, a gente paga as nossas despesas, inclusive o nosso prolabore, né, que é o salário do dono do negócio, e depois que a gente paga todas as contas do salão, a gente tem lucro, né? A gente consegue ver ali o dinheirinho que sobra no final do mês. Então, sim, é importante a gente ter esse foco no que a gente vende, no faturamento diário do salão e buscar aumentar isso mês a mês, mas para que a gente consiga não só pagar as contas, mas também ver esse dinheiro sobrar. Então, do nosso faturamento, uma parte vai para pagar as despesas, que é o que a gente faz primeiro, né? É a nossa primeira preocupação, de pagar a comissão de profissional, pagar boleto de compra de produto, e depois disso, a gente vai ter o nosso lucro, que é onde a gente vai trazer também esse foco hoje, da gente conseguir vender mais, mas conseguir aumentar a lucratividade do salão, para que vocês consigam ver o retorno do trabalho de vocês diariamente. Um ponto bem bacana que eu trouxe aqui para vocês é que muitas vezes a gente acha que automaticamente, por estar vendendo mais, vai sobrar mais dinheiro no final do mês. Mas não necessariamente funciona dessa forma. Por quê, Bianca? Porque dentro do salão, a gente tem alguns tipos de despesa, né? Como comissão de profissional, taxa de cartão, compra de produto, que é o que a gente chama de despesas variáveis, que são aquelas despesas que aumentam conforme a quantidade de clientes indo, também aumenta. Então, por exemplo, comissão de profissional. Eu posso dobrar o meu faturamento, mas eu vou continuar pagando a mesma comissão, né? Então, tem alguns tipos de despesas que, por mais que eu duplique ou triplique o meu faturamento, elas vão continuar existindo, que são essas despesas variáveis. Mas a grande vantagem da gente conseguir aumentar o faturamento do salão é a gente conseguir diluir as nossas despesas fixas. Eu vou já mostrar um exemplo para vocês, que vai ficar bem claro como é que isso funciona na prática, mas eu digo que é aqui onde mora o X da questão quando a gente fala de precificação. Porque quando a gente consegue vender mais, os nossos custos fixos, que são aqueles gastos que são os mesmos todos os meses, eles acabam se diluindo e aí a gente consegue ter mais lucro, que são esses exemplos que eu trouxe aqui. Nesse primeiro caso, do Salão 1, ele tem um faturamento, ou seja, ele vende R$10.000 por mês. E ele tem uma despesa variável, né, somando aí comissão de profissional, gasto com produto, taxa de cartão, imposto, que são as 4 principais despesas variáveis que a gente tem no salão, dá um total de 50%. E as despesas fixas, que é aluguel, salário de recepcionista, o prolabore do dono do negócio, cafezinho para cliente, totaliza R$3.500 por mês. Nesse primeiro cenário, a gente teria um lucro de R$1.500. Por quê? Porque a gente ganhou 10 mil,
metade foi para as nossas despesas variáveis, né? Pagar a comissão para o profissional e etc. E 3.500 foi para pagar as despesas fixas. Então, sobrou... Ui, deixa eu voltar aqui. Sobrou R$ 1.500. Já no Salão 2, a gente conseguiu aumentar em 30% o faturamento. A gente saiu de um faturamento de 10 mil e foi para um faturamento de 13 mil. As despesas variáveis continuaram as mesmas, 50%. E as despesas fixas continuaram também as mesmas, R$ 3.500. Só que o que é que acontece? Nessa primeira situação, as despesas fixas representavam 35% do que eu vendia. Mas nessa segunda situação, como eu aumentei o meu faturamento, eu consegui vender mais, as minhas despesas fixas agora só representam 27% do que eu vendo, né? Porque eu consegui vender mais e segurar as minhas despesas fixas, não aumentou junto com o meu faturamento. Então, nesse caso, eu tive um lucro de R$ 3.000. Então, para vocês verem a diferença, né? Eu consegui aumentar em 50% o meu lucro, aumentando em 30% o meu faturamento. É um resultado extraordinário. Mas por quê? Porque eu vendi mais, mas não aumentei as minhas despesas, que é o maior desafio que a gente tem como empresário, né? Porque muitas vezes, quando a gente está vendendo mais, a gente acaba querendo colocar mais uma pessoa na equipe, fazendo gastos que muitas vezes ainda não é o momento da gente fazer. Porque se os gastos aumentam junto com o faturamento, a gente vai continuar sem ver o lucro do negócio. Então, esse é o grande desafio que a gente tem, mas eu trouxe esse exemplo aqui mais prático para clarear a visão de vocês. E aí, como eu mostrei para vocês, a gente conseguiu dobrar o lucro, aumentando em 30% o faturamento do negócio, né? 3 mil a mais fez com que a gente conseguisse dobrar o nosso lucro no final do mês. E aqui eu trouxe um questionamento que aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês, né? Quando a gente fala em aumentar o nosso faturamento, que é o que a gente estava conversando lá no início, a gente pensa em algumas alternativas. Mas eu queria saber o que é que vem na cabeça de vocês quando a gente está com o movimento do salão parado, está sem clientela, o que é que vocês pensam que vai fazer o faturamento aumentar de uma forma rápida? O que é que vocês veem como solução para aumentar o faturamento de forma rápida quando o movimento está parado? Quero que vocês comentem aqui no chat o que é que vem na cabeça de vocês. Bora, gente! O que é que vocês pensam assim na primeira alternativa? Bianca, tô sem clientela. Vou fazer isso aqui o mais rápido possível para eu conseguir aumentar o meu faturamento. Giovana comentou promoção. Renata, promoção. Giovana, a campanha. Danúbia, sei que vou estar errado, mas seria promoção. Exatamente. A primeira coisa que eu vejo que aparece na cabeça de vocês quando a gente fala em aumentar o faturamento de forma rápida é fazer promoção. Só que eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês o impacto que uma promoção tem dentro do resultado do salão. Quando a gente fala de promoção, pode ser muita coisa, né? Pode ser promover um serviço, promover a nossa marca e não necessariamente dar um desconto ou diminuir o nosso preço. Mas eu sei que, como padrão, a gente sempre vai associar a promoção à redução de preço, o que não seria o correto. Porque nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, em que a gente trabalha com serviço de reconstrução, né, no valor de R$100, coloquei aqui R$100, só para ficar mais fácil de trazer esse exemplo. Mas digamos que a gente iria fazer uma oferta no salão de dar 20% de desconto no serviço de reconstrução. Ou seja, o serviço que seria R$100, agora sairia por R$80. Só para vocês terem uma noção, a gente dando um desconto de 20% para a nossa cliente, a gente precisaria vender a mais 25%. Ou seja,
Se hoje vocês atendessem 100 clientes normalmente, fazendo essa promoção e diminuindo o valor que vocês cobram, vocês precisariam atender 125 clientes, né? Praticamente 25 clientes a mais para vocês conseguirem manter o mesmo faturamento. Então, a gente vê que quando a gente reduz o nosso preço, a gente vai precisar trabalhar muito, muito mais para a gente conseguir ter o mesmo faturamento ou ter o mesmo lucro no final do mês. E muitas vezes, eu vou até trazer um exemplo para vocês mais lá para frente, quando a gente for falar de precificação, mas vocês podem estar trabalhando com serviços que estão com lucro ou muito baixo ou até no prejuízo. Muitas vezes, quando a gente faz esse trabalho de precificar os serviços do salão, a gente encontra muitos serviços que estão rodando no prejuízo. Aí vocês imaginam a gente fazer uma promoção, diminuir o nosso valor de um serviço que já nem traz retorno, né? É onde a gente consegue sentir que está trabalhando de graça, ou trabalhando só para pagar a conta. Então, a gente tem que saber até onde vai o nosso limite, que é isso que eu quero trazer aqui para vocês também, para vocês terem essa percepção e não desvalorizarem o serviço de vocês, porque a gente sabe que na prática, né, o trabalho de vocês é muito braçal também. Eu tiro pela minha mãe, que ela é cabeleireira. Hoje minha mãe tem um salão dela, né? Ela já está com mais de 50 anos. E eu vi muitas vezes minha mãe passar por dificuldade, por tendinite no braço, de tanto fazer escova. Minha tia também, que é manicure, sofre com muita dor nas costas, né? Hérnia e tudo, por tanto esforço de um trabalho, né? Que acaba sendo muito braçal. Então, será que vale a pena a gente desvalorizar o nosso serviço, diminuir o nosso preço, sendo que a gente vai precisar trabalhar, às vezes, 5 vezes mais para conseguir ter o mesmo resultado no final das contas? Inclusive, eu sempre estou estudando, né? Mas eu estou relendo um livro, que é esse aqui que está do meu lado, que fala que o preço é lucro. Então, aqui ele cita vários exemplos de como muitas vezes a gente acaba acreditando que o preço é o que vai atrair mais cliente. Mas, na verdade, os clientes, eles não olham só... Tem cliente, claro, que vai até o seu negócio só por preço, né? E muitas vezes eles acham que, tendo um preço mais barato, a gente acha que o cliente vai fechar com outro salão, mas essa questão do desconto, ele vai muito além disso. Tá envolvido toda a experiência que vocês entregam no atendimento ao cliente, na confiança que vocês passam, né? Nos resultados que vocês conseguem mostrar. Então, eu digo que quando a gente vai fazendo a precificação, a gente vai ganhando confiança para valorizar o nosso trabalho. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais disso na frente. E aí, eu trouxe um questionamento para vocês. Será que nunca vale a pena a gente diminuir o nosso preço? Nunca vale a pena a gente fazer um desconto, né, ou baixar um pouquinho mais? Não, às vezes vale a pena a gente fazer uma promoção, fazer um desconto, mas em momentos específicos, porque o que eu vejo hoje no mercado são salões que passam o ano todinho em oferta, né? A gente coloca ali um desconto no serviço, faz alguns combos, e aí passa o ano inteiro com essa mesma promoção. A gente nunca cobra o valor que seria o ideal. Então, sim, dá para a gente dar desconto, para a gente fazer promoções, mas em momentos específicos do ano, até para a gente não viciar o nosso cliente a isso. E aqui a gente vai começar a aprofundar esses 3 tópicos que a gente já foi introduzindo, né, lá no nosso grupo nessa última semana. E essa parte das metas e das estratégias, eu vou passar um pouco mais rápido sobre isso, porque eu já entreguei muito material para vocês colocarem em prática, mas a gente vai conversar um pouquinho de uma forma mais rápida. E o que eu quero aprofundar mais com vocês hoje é a questão da precificação lucrativa, que eu sei que é onde está a maior parte das dúvidas de vocês, né? Então, a gente vai focar um pouquinho mais nisso. Falando agora sobre a questão das metas, né? Como a gente cria, como a gente chega nesses valores e como a gente implementa dentro do salão. Eu costumo dizer
que a meta, ela traz um direcionamento, ela traz um foco, tanto para você, quanto empresária, mas também para a sua equipe, né? É aquela história de que, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe onde é que você quer chegar, o resultado que você almeja naquele mês, se fizer 10 mil, tá bom, se fizer 8 também tá, porque não tem um foco, não tem um objetivo final. E o que eu vou passar aqui para vocês é uma meta que eu costumo dizer que é o que eu quero que vocês comecem por aqui, né? Tem muitos tipos de metas que a gente pode trabalhar, mas a mais fácil da gente implementar são as metas gerais, onde a gente vai colocar um objetivo de faturamento para o mês. Aqui eu vou fazer uma coisa que eu faço pouquíssimas vezes, que é abrir ferramentas que fazem parte do nosso acompanhamento da mentoria para mostrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo na prática, tá? Compartilhar aqui minha tela para que vocês possam acompanhar aí. Como é que a gente traça essas metas gerais de uma forma bem prática? Essa ferramenta que a gente trabalha aqui na mentoria é uma ferramenta super completa, que a gente consegue identificar o lucro mensal que a gente tem todos os meses no salão, ver para onde vai cada centavo do dinheiro que entra todos os dias. E uma das etapas que a gente tem aqui também é a parte das metas, onde a gente consegue definir metas, eu digo que em 10 minutinhos no máximo. Porque o que é que acontece? Primeiro, a gente vai colocar o nosso faturamento anterior. Então, por exemplo, se eu estou fazendo aqui as metas de abril de 2025, eu vou colocar aqui o quanto que eu faturei em abril de 2024. Então, a gente pega o mesmo mês do ano anterior. Não adianta eu fazer a minha meta de abril pensando no resultado que eu tive em março ou no resultado que eu tive em janeiro, porque a gente trabalha no mercado que é muito sazonal, né? Então, cada mês tem as suas particularidades. Para fazer a meta de abril de 2025, eu vou ver o quanto que eu faturei em 2024. Vamos supor que em abril de 2024 a gente teve um faturamento de 12 mil. Então, vou colocar aqui 12 mil e vou colocar o quanto que eu quero evoluir, o quanto que eu quero crescer comparado ao ano passado. Normalmente, esse percentual de aumento a gente coloca entre 10% a 15%. Vou colocar aqui um aumento de 10%. Nesse caso, a minha meta seria de R$ 13.200, a minha meta de abril de 2025, né? Rapidinho a gente conseguiu já definir aqui qual que seria a meta do mês. Mas é muito importante que a gente também quebre essa meta por dia e por semana, para ficar mais fácil a gente atingir. Porque imagina, se eu chegasse hoje aqui para a Micaele e falasse assim: Micaele, a meta do teu faturamento de abril vai ser 13.200. Ah, Micaele, beleza, Bianca. Aí eu vou esperar o mês de abril terminar para eu dizer se a Micaele bateu a meta ou não. Ela ia ficar totalmente desmotivada, porque ela não ia saber se está perto, se está distante, se já bateu ou não bateu. Então, a gente precisa quebrar essa meta por dia e por semana para ficar mais palpável, né? Até para a gente passar isso também para a equipe. Então, depois que eu definir a minha meta de faturamento do mês, eu abro o meu calendário e vou ver quantos dias eu vou trabalhar no mês de abril. Digamos, né, mês de abril agora tem feriado da Semana Santa, então digamos que a gente vai trabalhar por 20 dias durante o mês. Então eu colocaria aqui 20 dias e a ferramenta já me dá a minha meta diária, que seria de R$ 660. Da mesma forma, eu vou quebrar isso por semana. Então eu vou ver quanto que eu vou trabalhar na primeira semana do mês, na segunda semana do mês, para eu ver o quanto que eu vou precisar faturar em cada semana. A gente sabe que, às vezes, o movimento da terça ou quarta-feira acaba sendo um pouco mais baixo, né? Mas aí entra o final de semana para compensar. Então, a gente vai definir essa meta também semanal. Digamos que na primeira semana eu vou trabalhar 5 dias, na segunda também, na terceira eu vou trabalhar só 3 dias, porque vai ter aí o feriado. Na quarta semana do mês, eu vou trabalhar 5 dias e na quinta semana do mês, apenas
2 dias trabalhados, né? Que dá o total de 20 dias. Então, aqui na minha ferramenta, ela já me mostra o que eu tenho que faturar em cada semana do mês para eu terminar o mês de abril com o meu objetivo de 13.200. E é assim que a gente vai passar para a equipe. O resultado, a expectativa que a gente tem deles em cada semana do mês. Depois, a gente tem um espaçozinho aqui para a gente ir preenchendo, né, e fazendo esse acompanhamento. Então, digamos que na semana 1 a gente faturou 3.500. Maravilha, já estou acima da meta. Semana 2 ficou um pouquinho abaixo, a gente fechou os 3.000. Então, eu já sei que a gente precisa compensar na semana seguinte para a gente conseguir atingir aquele objetivo no final do mês. E aqui ele vai me gerando também alguns gráficos comparativos, né? Para eu ver se está perto ou está distante de bater a meta. Quanto mais visual ficar, melhor, porque a gente vai ter ali nas nossas mãos o foco, né? O que é que a gente precisa fazer, quanto é que a gente está devendo ali para a semana seguinte. Agora, voltando aqui para o nosso material. Ó, dentro disso, a gente tem outras ideias de ticket, de metas que a gente pode trabalhar. Então, além de trabalhar com metas gerais para o salão, a gente pode trabalhar com metas individuais para cada pessoa da nossa equipe, meta de venda de pacote, meta de venda de produto, meta de ticket médio. Tudo isso a gente desenvolve ao longo da mentoria, mas um conselho que eu já daria aqui para vocês é começar pela meta geral, porque é a mais fácil da gente começar, né, de colocar em prática, e eu tenho certeza que vocês já vão ver excelentes resultados em cima disso. E quando a gente fala de metas também, a gente fala sobre bonificação. Não adianta a gente colocar uma meta para a nossa equipe, ou para si mesma, né, se você trabalhar sozinha no seu salão, se a gente não tiver em mente uma bonificação. O que é que eu vou ganhar se eu atingir esse resultado? Eu sempre aconselho para que quando a gente trabalha com metas gerais, a gente consiga colocar uma bonificação geral para comemorar, né, todo mundo em conjunto. E quando a gente trabalha com metas individuais, a bonificação também vai ser individual. E eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Eu vou compartilhar um videozinho com vocês de alunas que passaram pela mentoria e me mandaram esses videozinhos, né? Compartilharam comigo, comemorando metas com a equipe delas, tá? Bem legal, né? É um momento, assim, de integração entre a equipe. Aqui tem vários casos, por exemplo, a Giovana, que trabalha ela com outra profissional, elas foram comemorar em um café. Essa equipe da Laís, que é uma equipe maior, elas também comemoraram ali em conjunto. Mas eu digo que isso aqui, essas experiências, né, fazem com que os profissionais queiram trabalhar no seu salão. É muito além da comissão que a gente paga. São esses momentos que a gente cria, né, com a equipe, que faz com que a relação de parceria entre o salão e o profissional vá muito além do que só o trabalho, só o dia a dia. Mas a gente tem esses momentos também de confraternização, de descontração, que faz com que até mesmo o seu salão se torne atrativo para as pessoas que buscam trabalhar com você, né? Então, é bem legal a gente criar essas memórias aqui com as pessoas que trabalham junto com a gente ali no dia a dia. E acaba que isso também é o gás que elas têm, né, para bater a meta e entregar os resultados. Agora, a gente vai falar sobre estratégias de venda na prática, que são alternativas para a gente conseguir aumentar o nosso faturamento sem precisar diminuir o nosso preço, necessariamente. Então, essa frase que eu trouxe aqui para vocês, e eu pontuo muito isso para as minhas alunas, é o cuidado com a forma que vocês estão educando
as clientes de vocês. Porque se a gente acostuma a nossa cliente com preço baixo, com promoção, você não vai poder reclamar quando ela vier até o salão buscando um desconto. Porque foi você mesma que acabou criando essa cultura, né? E tem outras alternativas para a gente conseguir trabalhar em cima disso. 3 estratégias que eu trouxe aqui para vocês, que são estratégias que eu já apliquei nos salões das alunas que passaram pela mentoria e a gente conseguiu ter excelentes resultados. A primeira estratégia, ela é voltada para a questão de parcerias. Quando eu falo de parcerias, são, digamos assim, um alinhamento que a gente pode fazer tanto com outros estabelecimentos, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma parceria com uma loja de roupa que fica próxima ao meu salão, ou eu posso fazer uma parceria com a floricultura na época de Dia dos Namorados ou Dia das Mães. Então, a gente pode fazer parcerias com outros estabelecimentos, mas a gente também pode fazer parcerias com as nossas clientes. A gente pode, por exemplo, criar ali uma lista das 10 melhores, 15 melhores clientes e criar um sistema de indicação entre elas, né? Para que elas indiquem uma amiga, indicam um familiar. E lá no nosso grupo, a gente enviou um material super detalhado sobre isso, né? Na descrição do grupo tem todos os materiais que a gente foi enviando nesses últimos dias, mas tem todo o passo a passo detalhado para vocês conseguirem colocar em prática essas ações de parcerias, inclusive com um voucher para vocês já poderem imprimir e passarem para as clientes de vocês, para a gente conseguir atrair novos clientes criando esse sistema de indicação. Aqui, vocês não vão estar precisando investir em tráfego pago, né, fazer investimento direto financeiro para vocês conseguirem atrair novos clientes para o negócio. Só 2 pontos de atenção que eu deixei aqui. Primeiro é a gente buscar criar um relacionamento com o parceiro. É claro que com as clientes que vocês atendem, esse relacionamento já existe, né? Mas quando a gente faz uma parceria com outro estabelecimento, a gente precisa criar um relacionamento. Chama esse parceiro para vir conhecer o teu salão e, principalmente, tem que ser uma relação de troca, né? De ganha-ganha. A pessoa que está vindo pela primeira vez por meio dessa indicação tem que ganhar alguma coisa, mas o parceiro também tem que ganhar alguma coisa a cada X pessoas que vier por meio da indicação dele, né? Tem que ser uma relação de troca-troca. Mas é muito importante a gente criar esse relacionamento. E outro ponto que eu coloquei aqui, não tenha medo de dar um serviço gratuito. Às vezes a gente dá uma lavagem especial para cliente que está vindo pela primeira vez, ou a gente dá uma hidratação simples de graça. Mas por quê? Porque esse é o seu investimento inicial para atrair essa pessoa para o teu negócio. E ainda assim, ela não vai estar acostumada com desconto, porque eu não vou estar diminuindo o meu preço, eu vou estar dando um serviço de graça e deixando bem claro que é só para a primeira vez que ela vier, né, para o primeiro atendimento. Outra estratégia que eu trouxe aqui para vocês é o resgate de clientes inativos, que vocês também receberam material com todo o passo a passo de como colocar isso em prática, inclusive até com script, né, um modelo de mensagem para vocês usarem e conseguirem resgatar essas clientes que deixaram de vir no salão por algum motivo, né? Tem clientes que pararam de vir no salão pela comodidade, né? Às vezes vai no shopping e acaba fazendo cabelo por lá, ou até mesmo foi morar em um local distante e acabou deixando de vir no seu. E principalmente trabalhando no mercado tão concorrido como o nosso, é importante a gente saber por que o cliente deixou de vir, né? Isso é uma informação muito importante que vocês vão ter. E buscar resgatar esse cliente, oferecer algum tipo de benefício para a gente reativar esses clientes. Aqui eu trouxe para vocês, essa planilha é uma planilha de metas que a gente utiliza, né? As alunas de mentoria têm acesso, para a gente conseguir acompanhar o retorno dessa ação de resgatar clientes inativos por meio dessa ferramenta que quem usa é a recepcionista, né? Para quem tem recepcionista. Quem não tem, é a dona do negócio mesmo que vai fazendo esse acompanhamento. Mas esse caso aqui foi o caso de uma das nossas alunas, que é a Laís, que a gente aplicou essa estratégia dentro do salão dela, e dentro de um mês a gente conseguiu converter R$ 3.800 de clientes que não vinham há mais de 30, 60 dias para o salão.
Aqui, a recepcionista dela entrou em contato com 55 pessoas, né, que estavam inativas, e dessas 55 clientes, ela conseguiu converter 19, né, um valor muito bom, R$ 3.800 que que ela teria perdido, né, R$ 3.800 que ela não teria colocado esse dinheiro no bolso. E com isso ela conseguiu reativar esses clientes, que possivelmente são clientes que vão continuar indo para o salão a cada semana, a cada mês. Mas para isso, a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa ter um sistema de gestão, que é aquele sistema onde a gente faz agendamento das clientes, onde a gente consegue acompanhar as vendas, consegue acompanhar quem são as melhores clientes. Porque se a gente não tiver esse sistema, a gente não vai conseguir saber quem são os clientes que não estão retornando para o salão. Então, você vai estar literalmente deixando dinheiro na mesa, né? Porque você vai ficar tudo aqui na sua cabeça e é muito mais difícil a gente lembrar. Além disso, a gente precisa de uma rotina para a recepcionista, para que ela consiga enviar 2 mensagens, 3 mensagens por dia e fazer uma auditoria. A auditoria nada mais é do que um acompanhamento. Eu acompanhar as mensagens que a minha recepcionista está enviando e ver o retorno, né, dessa ação que a gente está fazendo. E aí eu faço até um questionamento para vocês. Quanto dinheiro vocês podem estar deixando hoje na mesa por não ter esse tipo de processo organizado dentro do salão de vocês? Eu sei que muita gente que está aqui já pode usar um sistema dentro do salão, sistema de agendamento, mas muitas vezes não sabe como utilizar esse sistema da melhor forma, né? E a gente consegue explorar muitas funcionalidades, muitas opções para a gente conseguir vender mais, para a gente conseguir ter mais lucro todos os meses. Mas para isso, a gente não pode só se confiar em ter um serviço de qualidade. A gente precisa ter gestão dentro do salão, precisa saber administrar e ter rotinas voltadas para isso. Perfeito? Estão acompanhando comigo? Tudo certo? Maravilha. Aqui, a terceira ação que eu trouxe para vocês é a gente começar a trabalhar com venda de produtos dentro do salão. Eu sei que muitas de vocês já podem revender alguns produtos aí dentro, mas muitas vezes não tem um foco voltado para isso. A Carol, que é aquela aluna que eu mostrei para vocês o feedback lá no início, que conseguiu aumentar 75% do faturamento do salão em 7 meses, ela já tinha uma agenda lotada. A Carol, ela é referência em mechas na cidade dela, né? Ela mora no interior de Minas. E quando a gente começou a mentoria, ela já estava assim, ó, com a capacidade máxima. E aí a gente pensou, como é que a gente vai conseguir aumentar o faturamento desse salão? Se ela não tem mais nem horário para atender, né? Uma das estratégias que a gente usou no salão da Carol e trouxe assim, um excelente retorno foi fortalecer a venda de produtos. Porque quando a gente está vendendo produtos dentro do salão, a gente não vende a nossa hora, né? É diferente do serviço. Eu preciso estar ali executando o serviço para o cliente, mas o produto não. Eu costumo dizer que é uma venda fácil da gente fazer, porque o cliente ele já confia no seu trabalho. Então, para você incentivar ele a levar um produto, um kit de manutenção, uma touca de cetim, acaba sendo muito mais fácil. Mas, às vezes, falta a gente fazer uma pergunta. A gente oferecer o produto, né? A gente mostrar que ele está precisando daquilo. E esse incentivo faz toda a diferença. Aí, algumas dicas de ouro que eu trouxe aqui para vocês. Deixar os produtos na bancada dos profissionais, não só ali na vitrine, né? Mas deixar no contato direto para o cliente, que ele possa pegar, possa perguntar que produto é aquele, se serve para o cabelo dele. Trabalhar com kits para datas comemorativas, né? Kit de Dia das Mães, kit de presente para o final do ano. A gente pode criar esses kits montadinhos. Vender linhas que são profissionais e não só linhas populares, porque aí a gente consegue ter uma margem de lucro maior. E uma dica maravilhosa, que eu sempre vi a minha mãe aplicando no salão, é usar finalizadores que tenham um cheiro marcante. Naquela hora que a gente vai passar o leave-in no cabelo da cliente, se for um produto cheiroso, ela vai perguntar, ela vai querer levar.
Então, já é uma oportunidade ali que você tem nas suas mãos, né? Para a gente poder aproveitar, tá? E agora a gente vai entrar nesse assunto de precificação, mas só recapitulando com vocês os dois principais pilares que a gente já tratou aqui no workshop. Primeiro, trabalhar com metas, porque isso vai nos dar um direcionamento, um foco, né, um objetivo para a gente conseguir aumentar o faturamento do negócio e usar estratégias para conseguir atrair novos clientes e vender mais para os clientes que a gente já atende, sem precisar desvalorizar o nosso serviço e o nosso preço. Perfeito? Agora vamos para a precificação, que eu sei que é o assunto que vocês se empolgam, né? E eu também. Eu gosto dessa parte que fica bem visual. Mas para a gente começar, o que eu queria trazer aqui para vocês é que o preço menor, ele raramente vai ser o caminho para a gente ter lucro. Eu digo que um preço baixo, ele pode ser até o caminho para você ter mais clientes. Mas do que adianta a gente estar com o salão lotado, a agenda lotada e no final do mês não ver esse dinheiro sobrar, né? De que adianta? Então, o preço ele vai fazer com que você consiga se posicionar e ter a segurança que cada procedimento, cada atendimento que você faz no seu negócio traga um retorno efetivo, né? Um retorno claro. E aqui eu vou abrir para vocês a ferramenta que a gente utiliza para fazer a precificação nos salões das minhas alunas e explicar para vocês como é que funciona todo esse passo a passo, tá? Olha, é a primeira vez que eu estou abrindo aqui essa questão de precificação, mostrando planilha num conteúdo gratuito para vocês, então valorizem. Vou compartilhar aqui. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, para a gente entender como é que a gente precifica, né, e descobre o lucro que a gente tem em cada serviço. Eu costumo dizer que a precificação, ela se dá em duas etapas. A primeira etapa, ela é voltada para a gente descobrir os nossos custos variáveis, que são aqueles custos que não mudam, né, conforme a quantidade de clientes que eu atendo. Então, por exemplo, esse caso que eu trouxe aqui para vocês é de um cliente real que a gente trabalhou aqui na mentoria. Aqui a gente fez a precificação da coloração da trans. Hoje ela cobra R$ 100 nessa coloração, nesse procedimento. Dentro disso, ela paga 30% de comissão para a profissional que executa o serviço e ela tem um gasto de R$ 29,48 para executar esse serviço. Essa parte da gente chegar no cálculo do custo com o produto, eu digo que ela é a etapa mais trabalhosazinha da precificação. Por quê? Porque é o momento que a gente vai ter que pesar todos os produtos que a gente utiliza no nosso serviço para entender qual é o custo total que dá, né? Então, a gente começa lá do início mesmo. Aqui, eu trouxe esse exemplo que a gente fez, no caso da coloração da trans, em que ela foi listando serviço por serviço, produto por produto, né? Aliás, então aqui ela colocou a coloração que ela utiliza, a quantidade que ela utiliza para fazer o procedimento da cliente, a quantidade de água oxigenada, o shampoo que ela usa depois e o condicionador, né? Porque depois da coloração a gente precisa fazer a lavagem. Nesse caso, a planilha ela já calcula automaticamente o custo com o produto que eu tenho. Basta a gente inserir essas informações de qual é o produto, a quantidade que a gente usou, que automaticamente ela nos dá o custo com o produto que a gente teve, que foi justamente os R$ 29 que a gente colocou aqui, né? R$ 29 de custo com produto, a minha comissão, e depois tem aqueles custos que às vezes a gente esquece que existe, que é imposto e taxa de cartão. São custos que estão relacionados à minha venda, né? Então, eu só gasto com imposto, eu só gasto com taxa de cartão, eu só gasto com produto e eu só gasto com comissão se eu vender. Se eu não vender, eu não gasto nada disso. Então, a primeira etapa da nossa precificação é a gente calcular qual é o custo com cada uma dessas caixinhas que a gente tem aqui.
Nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, da coloração, a gente chegou num gasto variável de R$ 66,48, somando tudo isso que eu acabei de explicar. Aqui a planilha ela já faz isso de forma automática, então fica muito mais fácil da gente visualizar. Mas depois que eu terminei aqui essa primeira etapa, eu vou ver o meu lucro bruto, que é o lucro que eu tive antes de pagar os meus gastos fixos. Qual é o maior erro que eu vejo vocês cometerem? É considerar esses gastos aqui, gasto com comissão, gasto com produto, mas esquecem de embutir o custo fixo que vocês têm no salão dentro do preço. Bianca, o que é o custo fixo? É o aluguel, é o salário da recepcionista, é o cafezinho que vai para cliente. São todos aqueles custos que eu tenho todos os meses que, independente de eu atender 1.000 clientes ou não atender nenhuma, eu tenho que pagar, né? O meu aluguel, eu posso não atender nenhum cliente no mês, mas eu tenho que continuar pagando. Assim como o salário da minha recepcionista, assim como a minha energia. Então, a gente não pode esquecer de embutir esses custos fixos dentro do nosso preço. E para isso, a planilha, ela nos traz aqui a margem dos custos fixos. Aqui, por exemplo, no meu centro de custos, eu listo tudo que eu tenho de custo fixo no mês, né? Nesse exemplo aqui dessa empresária, a gente tem um aluguel de R$ 2.000 por mês, IPTU, água, energia, contabilidade, o Prolabore que ela tira para ela, que é um Prolabore de R$ 6.500. Então, a gente lista tudo aqui, o nosso custo fixo, e automaticamente a planilha me dá que eu tenho uma margem de 35% de custo fixo. Então, eu embuto, né? Essa margem ela vai ser embutida no meu preço a partir do momento que eu coloco isso aqui na planilha, certo? Então, depois que eu coloquei toda a relação dos meus custos variáveis e embuti o meu custo fixo dentro do meu preço, eu vou ter aqui qual que é o meu lucro com esse procedimento. No caso dessa coloração, quando a gente fez essa precificação, a gente viu que eles estavam no prejuízo no serviço de coloração. Então, já assusta, né? Quando a gente olha para esse valorzinho aqui em vermelho. Porque a gente pensa o quê? Meu Deus, eu estou atendendo, fazendo coloração em cabelo de cliente, divulgando isso no meu Instagram, fazendo promoção de coloração e no final das contas eu estou ficando no prejuízo, não estou ganhando nada com esse serviço. Mas a partir do momento que a gente tem essa visão, a gente consegue ver em quais caixinhas a gente precisa mexer para passar a ter um resultado positivo nesse procedimento. E aí eu vou fazer junto com vocês aqui na prática, né? Nesse caso aqui da coloração, se a gente aumentasse o valor de R$ 100 para R$ 120, vamos ver como é que ficaria? Vou colocar aqui 120 e vou ver agora como é que ficou meu lucro. Já saí do prejuízo, né? Então, aumentando R$ 20 na minha coloração, eu já vou sair do prejuízo. É claro que ainda não está no lucro que eu gostaria, porque dentro do mercado da beleza, a gente costuma trabalhar com uma margem de 15% a 20% de lucro, então ainda não chegou nesse valor ideal, mas pelo menos eu consegui sair do prejuízo, aumentando um pouquinho do meu preço. Mas, além disso, eu posso mexer em outras coisas. No caso dessa aluna aqui, não tinha como a gente mexer na comissão, porque ela já está pagando uma comissão que é padrão de mercado, né? Que está ali dentro da média. É difícil a gente reduzir os 30%. Mas tem muitos casos que eu vejo salões que estão pagando 45%, 50% numa comissão de um serviço que, no final das contas, está dando prejuízo. Então, a gente vê que a gente vai precisar mexer na comissão, mexer no preço, ou até mesmo mexer no custo que eu tenho com o produto. Porque nesse caso aqui, ela trabalha com a coloração da Trans, que a gente sabe que não é uma coloração barata, né? Mas será que o público que ela atende está disposto a pagar pelo valor que essa coloração tem? Talvez não.
Então, nesse caso, a gente já veria a possibilidade da gente trabalhar com um produto que fosse de qualidade, né, que entregasse um bom resultado, mas que fosse mais acessível para a gente também conseguir cobrar um valor mais acessível da nossa cliente. E aí, só para a gente fazer aqui um exemplo, se eu diminuo esse meu custo com produto de R$ 29,00 para R$ 25,00, por exemplo, né, faço ali uma redução de R$ 4,00, eu já consigo aumentar a minha margem de lucro também. Então, a gente vai mexendo em cada uma dessas caixinhas para, no final, a gente garantir com que todos os procedimentos do salão tragam um bom lucro, né? Porque a gente sabe que tem procedimentos que são mais lucrativos, como esse exemplo que eu trouxe aqui do hidratação, né? Esse tratamento da Fusion, que é até da Vela. Nesse caso aqui, ela já tem um lucro super positivo, quase 25% de lucro. Normalmente, procedimentos de hidratação, terapia capilar, alisamento, a gente consegue ter uma margem de lucro maior. Agora, procedimentos que têm um gasto com produto mais elevado, como a coloração, as mechas, a gente tem que ter muito cuidado, porque talvez a gente esteja naquele limiar de estar no prejuízo. Por isso que é muito importante a gente fazer essa precificação aqui e não precisa ser com todos os serviços do salão. A gente pode pegar os 10 procedimentos mais vendidos e precificar para a gente garantir que está tendo lucro com todos eles, né? Porque aí, tanto a gente consegue vender com mais confiança, porque a gente sabe, né, os custos que estão envolvidos, então eu não vou desvalorizar o meu preço, porque eu sei que se eu cobrar R$ 100, eu vou estar no prejuízo. Então não vai valer a pena para mim. A gente se torna muito mais consciente, né, do que a gente vai cobrar para cliente. Eu digo que isso aqui é o poder que o conhecimento tem na vida de vocês. É a gente saber até onde a gente pode ir para que a gente não pague para trabalhar, né, basicamente. Assim como isso ajuda a gente criar promoções muito mais assertivas, muito mais diretas. Por quê? Porque eu sei que, por exemplo, aqui nesse tratamento da Fusion, eu posso mexer aqui no meu preço. Então, por exemplo, Bianca, eu quero dar um desconto para as minhas clientes, né? Eu quero fazer o tratamento da Fusion de R$ 140 por R$ 100. Vamos ver se é possível? Vamos ver se cabe na minha realidade. Ó, eu diminuí R$ 40 no meu preço, mas eu ainda estou tendo 23% de lucro. Então tá ótimo, tá excelente. Nesse procedimento aqui, eu posso fazer uma promoção, eu posso reduzir o meu preço de vez em quando, mas eu sei que na coloração eu já não posso fazer isso, porque eu não tenho margem para isso, né? Então, a gente se torna muito mais consciente a partir do momento que a gente precifica os nossos serviços e entende o que é que a gente tem de custo com cada um deles. E aí, eu vou voltar aqui para o nosso material, mas quero já abrir um momento de dúvidas para vocês, tá? Ó, eu deixei aqui essa frase para vocês, porque para mim ela tem um peso muito grande. E eu quero que para vocês tenha também, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa competição de mercado, como até um aluno falou na aula de ontem, né? Ontem à noite eu tive aula de mentoria, e aí um aluno comentou, Bianca, o mercado da beleza é muito difícil da gente trabalhar, porque é um mercado muito prostituído. Principalmente depois da pandemia, a gente vê que praticamente tem um salão em cada esquina, né? Então, existe uma competição muito grande por preço. Mas, como eu mostrei aqui para vocês, tem muitas outras estratégias que vocês podem trabalhar, e isso aqui foi até uma amostrinha, né? Porque dentro da mentoria a gente trabalha de uma forma muito mais aprofundada com outros tipos de estratégia. Mas eu digo que a gente só consegue vencer o medo dos nossos concorrentes, que eu sei que é uma coisa que vocês têm muito, mas quando a gente tem clareza dos nossos limites. Eu tenho clareza de até onde eu posso ir, até onde eu posso reduzir o meu preço, como que eu vou fazer uma promoção mais assertiva, como que eu vou formar combos que realmente me trazem
um retorno positivo, né? Mas para isso, a gente precisa conhecer o nosso negócio, conhecer os nossos resultados. É claro que eu não posso cobrar o mesmo preço do salão que fica na outra esquina do meu, porque eu não sei o quanto que ele paga de aluguel, eu não sei o quanto que ele está pagando de comissão para o profissional. Às vezes, esse salão utiliza um produto de qualidade inferior à que eu utilizo. Então, a gente precisa conhecer os nossos custos, a gente precisa conhecer os nossos números, digamos assim, para que a gente consiga trabalhar com mais segurança e até motivação do nosso trabalho. Porque eu acho que não tem nada mais desestimulante do que a gente trabalhar, trabalhar, trabalhar e, no final das contas, não saber nem se está tendo retorno desse trabalho, né? Às vezes eu vejo, assim, muitas de vocês que eu converso, né, diariamente, que estão ali há 5 anos, às vezes até 10 anos no mercado da beleza. E quando a gente para perguntar quanto é que tu está tendo de lucro por mês? Quanto tu precisa faturar para pagar as tuas contas? Qual é o lucro que tu tem num procedimento de alisamento? A maioria não sabe dizer, né? Então, eu queria levantar esse questionamento para vocês também. Se vocês conhecem os limites de vocês, conhecem os resultados que vocês têm hoje, né, dentro do salão, porque eu tenho certeza que a partir do momento que vocês tiverem esse entendimento, vocês vão ter muito mais segurança para trabalhar e até motivação também, porque vocês vão saber onde é que isso vai dar, né? E conseguir atingir os objetivos de vocês. Eu bato muito nessa tecla do lucro, porque o negócio sem lucro não sobrevive, gente. A gente precisa de lucro para conseguir formar reserva financeira no salão. A gente precisa de lucro para conseguir tirar mais para a gente. A gente precisa de lucro para conseguir reinvestir no negócio, né? Fazer aquela tão sonhada reforma, conseguir comprar um equipamento mais tecnológico. Semana passada, eu participei de um congresso, né, de terapia capilar que teve aqui em Fortaleza, e a gente viu que, assim, ó, é o tempo todo saindo equipamento novo, produto novo, é inovação que não para no mercado. Mas a gente não pode fazer esse tipo de investimento, acabar metendo os pés pelas mãos, sem antes a gente conhecer o nosso lucro. Porque, de repente, você está fazendo um investimento que não cabe na sua realidade de hoje. Como eu já vi salão contratando recepcionista e com 2 meses depois precisou demitir porque não deu conta de pagar o salário. Mas por quê? Porque tomou uma decisão precipitada. Tomou uma decisão baseada só no que achava, né? Não, eu acho que eu estou precisando de uma recepcionista agora, então eu vou contratar. Mas você olhou para o seu financeiro? Você viu se cabia na sua realidade de hoje fazer isso? Porque senão você acabou tomando uma decisão muito precipitada. E aí, quando a gente tem essa clareza, eu digo que a gente consegue entender onde é que a gente está hoje e traçar um caminho, ter uma clareza do que é que a gente vai precisar percorrer para chegar nos nossos objetivos. Tem uma aluna que está com a gente há 1 ano, né? E quando a gente começou a mentoria, na época, são 2 sócias. E na época elas tiravam 12 mil de Prolabore, 6 para cada. Hoje, 1 ano depois, elas estão tirando 20 mil reais de Prolabore, 10 para cada. Né? Elas saíram de um Prolabore de 6 mil para um Prolabore de 10, 1 ano depois. Mas imagina, se há 1 ano atrás elas não tivessem começado a fazer toda essa organização, a precificar os serviços da forma correta, a fazer uma reserva financeira para o salão, ia ter passado esse ano e eu tenho certeza que elas iam continuar tirando aquele mesmo valor de Prolabore, né? É como se a gente nadasse para acabar morrendo na praia. E aí, eu trouxe aqui para vocês também um exemplo de como a gente fazer promoções mais assertivas, né? Que eu vou trazer esse comparativo de quando a gente faz uma promoção que só aumenta o nosso trabalho, só faz a gente trabalhar mais, para não mudar em quase nada o nosso resultado, e como a gente pode fazer uma promoção mais assertiva, tá? Ó, um exemplo muito claro de promoção que só aumenta o nosso trabalho. É a gente pegar um serviço específico. Aqui eu trouxe o exemplo da coloração, mas eu vejo que vocês fazem muito isso também com procedimento de unha, né? Manicure e pedicure.
Então, a gente pega o serviço, que é, por exemplo, R$ 100, e coloca ele com desconto por R$ 70. Nesse caso aqui, eu fiz um exemplo para vocês em que esse salão atende, em média, 5 clientes por dia. Fazendo essa promoção de diminuir o valor em R$ 30, eles agora vão atender 8 clientes. Então, a gente saiu de 5 clientes e, por ter diminuído o nosso preço, a gente conseguiu aumentar para 8 clientes. Nessa primeira situação, atendendo 5 clientes a R$ 100, esse salão ia faturar R$ 500 por dia. E agora, atendendo 8 clientes, aumentando em 3, mas com desconto de R$ 70, ele vai faturar R$ 560 por dia. Ou seja, um aumento de R$ 60. Será que vale a pena eu fazer essa promoção, atender 3 clientes a mais por dia, para no final das contas estar aumentando R$ 60 do meu faturamento? Acho que não, né? Porque 3 clientes por dia, você só conseguir aumentar R$ 60 o seu faturamento, não vale a pena. Então, quando a gente bate o olho, pode até parecer que a gente está ganhando mais. Mas quando a gente vai ver os custos que a gente tem dentro desse procedimento, a gente vê que não vale a pena. Porque eu continuo pagando a mesma comissão, eu continuo gastando a mesma coisa de produto, continuo gastando com taxa de cartão, porque tem clientes que vão querer pagar no cartão. Estou trabalhando muito mais tempo, porque eu estou atendendo 3 clientes a mais por dia, me desgastando, para no final não sobrar tanto lucro. Porque os custos, eles são os mesmos, mas eu diminuí o meu preço. Então, acaba que não faz sentido, né? Não valeu a pena. Então, muito mais trabalho, mesmo descanso e praticamente o mesmo lucro. Isso não é uma estratégia, isso é um erro da gente baixar o nosso preço só por baixar. Já nesse outro exemplo aqui, a gente vai estar fazendo uma condição especial para a nossa cliente, a gente vai estar fazendo uma promoção inteligente, mas buscando aumentar o nosso ticket médio. Para quem não sabe, ticket médio é a média de quanto a gente vende para cada cliente, né, que passa ali pelo nosso salão. Então, ao invés de só diminuir o preço, a gente vai aumentar o nosso ticket médio. Bianca, como que eu vou fazer isso? A gente vai condicionar um serviço a outro, que é o que a gente faz muito quando a gente monta combo, né? Então, nesse caso, eu vou estar unindo a coloração, que é um procedimento que eu não tenho tanto lucro, como eu mostrei para vocês lá na tabela de precificação, né? Então, eu vou pegar a coloração e unir ela com um procedimento que eu sei que é muito lucrativo para o meu negócio, que é a nutrição. Antes, esse procedimento sairia ali por R$ 170, por exemplo. Mas nessa condição especial que eu vou fazer, ele vai sair por 140. Então, eu vou estar dando um desconto menor, né? Porque é R$ 30 a menos no pacote, ao invés de ser R$ 30 a menos só na coloração. O cliente percebe o benefício que ele vai ter por estar comprando um serviço a mais, né? Um serviço ali agregado. E o lucro vai subir porque a margem da nutrição é muito maior do que a margem da coloração, por exemplo. E aí a gente vê que muitas vezes não vale a pena a gente vender só a coloração, porque ela não tem uma margem tão legal. Mas a gente atrela esse procedimento a um outro procedimento que é muito mais lucrativo e vai fazer com que a gente consiga ter um retorno maior. Só para vocês terem um comparativo. Eu não vou aumentar a quantidade de clientes que eu atendo por dia. Eu vou continuar atendendo só 5 clientes por R$ 140, que é o valor do meu combo. Nesse caso, eu vou estar faturando R$ 700 por dia, que antes era 500, sem atender uma cliente a mais, sem precisar me matar de trabalho, né? Porque eu vou estar atendendo a mesma quantidade de clientes, mas com um procedimento que é mais lucrativo, envolvido e sem baixar tanto do meu preço, tá? E aí, eu trouxe um caso, né, para vocês, que inclusive aconteceu agora no comecinho do ano, né, no mês de fevereiro,
que eu estava vendo muita gente reclamar que o movimento de fevereiro e de março estava muito parado. Inclusive, até pior do que janeiro, né? Eu vi algumas pessoas comentando que estava bem complicado. E com uma das nossas alunas, a gente fez o processo de precificação do final do ano para o começo do ano, né, de dezembro para janeiro, mas ela decidiu que só ia realmente ajustar a tabela no finalzinho do mês de janeiro. E aí, qual foi o resultado que a gente conseguiu obter? Em fevereiro de 2024, ela tinha faturado 11.760. E só aumentando o preço da tabela dela, ela conseguiu faturar, em fevereiro de 2025, 19.320. Aqui, sem aumento de equipe, porque essa aluna, ela trabalha sozinha, ela não tem equipe no salão dela, né, por enquanto. Está até com planos de expansão, mas por enquanto ela trabalha sozinha. Então, a gente conseguiu um aumento no faturamento do salão em 64% de um ano para o outro, só ajustando a tabela de preço, né? Sem precisar atender mais cliente, sem precisar expandir a equipe. Então, a precificação é uma ferramenta poderosa que vocês têm na mão, tanto para conseguir aumentar o faturamento do negócio, mas também para conseguir aumentar a lucratividade do salão, sem precisar trabalhar mais, né? E a gente consegue aumentar o nosso lucro, como vocês viram aqui naquele exemplo que eu trouxe da planilha, só aumentando o nosso preço, o lucro ele já aumenta, sem precisar mexer em comissão de profissional, sem precisar mexer nos nossos custos fixos, né, no que vocês tiram para a vida pessoal de vocês. Então, a gente já consegue resultados extraordinários por meio da precificação. Certinho? E aí, antes de eu dar continuidade aqui, eu quero abrir um momento para que vocês possam fazer algumas perguntas. Eu gosto sempre de ter esse momento de troca com vocês, até para ouvir também, né? Se vocês têm alguma dúvida, tá dando para acompanhar direitinho. Vou dar uma dica, vou dar uma lida aqui nos feedbacks de vocês. Olha, a Daisy estava no congresso, foi incrível. Ai, que maravilha. A Bia Araújo fez uma pergunta aqui bem bacana, que foi: Bianca, é mais vantajoso a gente fechar pacotes ou atendimentos individuais? Sou fisioterapeuta e tricologista em formação. Maravilha. Inclusive, o mercado da tricologia, né, da terapia capilar como um todo, é um mercado extremamente lucrativo, porque são procedimentos que têm valor agregado muito alto. Então, a gente consegue cobrar um valor legal da cliente que vai muito além dos custos, né? É um problema ali que você está resolvendo de uma dermatite, de uma doença no couro cabeludo, de uma queda de cabelo que mexe com a autoestima. E eu costumo dizer que quanto mais valor agregado a gente tem no procedimento, mais a gente consegue cobrar. Quanto mais a gente soluciona o problema de um cliente, mais a gente consegue cobrar. É aquela história. Você acha que você consegue cobrar mais no hidratação de um cabelo que está saudável? Ou você consegue cobrar mais num tratamento, no cronograma capilar de uma cliente que chega com uma quebra, com corte químico? Com certeza você consegue cobrar mais na que está passando por um corte químico. Ela está disposta a pagar mais porque ela está passando por um problema e ela quer a resolução do problema dela, né? E aí, na precificação, a gente consegue colocar uma margem maior para esses procedimentos. E respondendo à dúvida da Bia, se é mais vantajoso trabalhar com pacotes ou atendimentos individuais. O pacote é muito mais interessante da gente trabalhar porque a gente garante uma recorrência da cliente. Imagina que, se eu faço um atendimento individual, eu vou para uma sessão de algoterapia contigo, né? Ou microagulhamento, né? Você que trabalha com tricologia deve trabalhar com microagulhamento também. Eu vou para uma sessão de microagulhamento contigo. A chance dessa cliente retornar e fazer o protocolo dela bonitinho depois acaba sendo mais difícil. Na correria do dia a dia, a gente deixa passar batido. Já quando a gente fecha um pacote com a cliente, é como se a cliente estivesse garantindo para ti que ela vai retornar. Porque ela já fecha um pacote completo de várias sessões. E aí é claro que você tem que oferecer algum tipo de benefício para ela.
Esse benefício não precisa ser necessariamente a redução de preço. A gente pode dar uma sessão de ozonioterapia para ela, a gente pode dar um serviço gratuito dentro do salão, ou até mesmo um brinde, né? Dependendo da forma que você precifique, você pode precificar aí o teu pacote, considerando que ela já vai levar um kit home care, um kit de cuidados para casa, que é muito interessante dentro desse tipo de procedimento que tu atua, né? Então, o pacote, ele garante a recorrência da cliente e é uma excelente oportunidade para que das outras vezes que a cliente volte, ela compre mais alguma coisa. Essa estratégia dos pacotes, a gente não deve usar só na parte de tricologia, né, de terapia capilar, mas também fazer pacotes de unha no salão, fazer pacotes de escova, de hidratação. Tem muita coisa que dá para a gente explorar nesses serviços recorrentes, mas é perfeito porque toda vez que a cliente volta, é uma oportunidade da gente vender uma coisa a mais, né? É uma grande oportunidade. Oi, Amanda! A Amanda é aluna de mentoria, estava lá presencialmente no congresso da semana passada. A Dani também. Perfeito. Ó, a Claudiana fez uma pergunta aqui sobre como a gente chega no cálculo do custo, como chega no cálculo do preço, né, que a gente tem de produto dentro do serviço. Eu vou até compartilhar aqui para mostrar um pouquinho para vocês aqui na planilha, que fica mais visual. Mas o que é que acontece? Para a gente saber o custo que a gente tem com o produto, a gente tem que pesar tudo que a gente utiliza na cliente, tudo que a gente utiliza ali no atendimento, desde o comecinho até o final do procedimento. A gente vai pesando na balança. Depois, você pode fazer esse cálculo no papelzinho, na calculadora, dá para fazer. Que é você pegar o custo que você teve com a compra daquele shampoo e calcular o proporcional ao que você usou na cliente. E aí você vai ter que somar produto por produto que você usou para chegar nesse valor. Dá um trabalho grande e, além disso, eu digo que fica muito inviável da gente fazer isso com todos os procedimentos, né? Porque pega ali 10 procedimentos, 15 procedimentos. Para você fazer esse cálculo no papelzinho, acaba se tornando muito mais complicado. Por isso que eu gosto de trabalhar com essas ferramentas, porque eu sei que vocês não têm tempo a perder, né? Acaba que a rotina de vocês é muito corrida. Então, tudo que a gente puder trazer de praticidade, trazer de uma forma que fique mais visual, mais fácil para vocês, melhor é, tá? Pronto. E aí, um questionamento que eu trouxe aqui para vocês, né? Que precificar errado pode estar fazendo com que você trabalhe muito e lucre pouco. Se você hoje estiver trabalhando com procedimentos que estão te trazendo prejuízo ou estão com lucro muito pequeno, você nunca vai conseguir ter lucro no seu negócio. Você nunca vai conseguir enxergar o dinheiro sobrar no final do mês. Porque cada serviço que você vende não está trazendo a margem de lucro que você espera. E aí eu acredito que muitos de vocês já tenham percebido que está no momento de ajustar os preços, né? E a gente sempre fica se questionando em qual é o momento ideal, quando fazer isso. É claro que dentro do acompanhamento eu trago algumas sugestões para vocês de quais são os momentos mais assertivos da gente refazer a precificação. Mas o que eu digo aqui para vocês é que o melhor momento de reajustar o preço é hoje. Se você não ajusta a sua tabela de preços anualmente, o melhor momento de você ajustar é hoje, porque você pode estar perdendo muito dinheiro. E com aquele sentimento de que você está trabalhando todos os dias, mas sem conseguir ver o real retorno que o seu trabalho merece. E para sintetizar o que a gente conversou aqui hoje, né? A gente falou sobre a questão das metas, que as metas elas trazem um objetivo para o negócio, né? Para o salão.
e ela cria também uma cultura de vendas, porque dentro da área da beleza, a gente tem uma cultura muito forte de qualidade do serviço, de entregar sempre o melhor para o cliente, de buscar aperfeiçoar o nosso serviço, mas a gente não tem uma cultura voltada para vendas. Nem o dono do salão tem e muitas vezes nem um profissional tem também, né? Então, quando a gente trabalha com metas, a gente consegue implementar melhor essa cultura, esse clima de vendas que a gente precisa vender, porque o negócio que não vende não sobrevive. Então, a gente consegue isso trabalhando com metas. Desconto para apagar incêndio só vai te fazer trabalhar mais. Então, a gente precisa colocar esforço no lugar certo. Tem uma frase que, na verdade, não é nenhuma frase, é um pensamento, né, que eu levo para a minha vida. Que muitas vezes a gente acha que quem consegue prosperar, quem consegue ter mais lucro, né, e viver melhor, é quem mais se esforça, quem mais se dedica. Mas quantas vezes você já viu empresários que vivem super bem, que têm um negócio lucrativo e nem se matam de trabalhar, nem trabalham tanto assim? Mas por que que essas pessoas conseguem isso? Porque elas colocam esforço no local certo. Muitas vezes a gente acaba presa na rotina do salão, na operação do salão, e não consegue enxergar o negócio de fora. Por quê? Porque a gente fica ali naquele ciclo de só fazer atendimento, só cuidar da cliente. Mas se não tem ninguém para pensar pelo negócio, se você não tem essa mentalidade de empresário e não tem processos na sua rotina que te ajude com isso, que aí é onde entra ferramentas, é onde entra as estratégias, é onde entra realmente um acompanhamento, porque eu sei que fazer tudo isso sozinha não é fácil, né? Eu acredito que muitas de vocês aqui já tenham tentado fazer o financeiro, porque são feedbacks que eu escuto, né? Bianca, eu já tentei fazer o meu financeiro, já tentei fazer no papelzinho, já comprei planilha de precificação, já fiz curso disso e daquilo, mas ainda assim eu não consigo ter resultado. Então, a gente precisa realmente de pessoas que não só te entreguem uma ferramenta, não só te joguem, mas realmente te acompanhem a longo prazo para que você consiga construir esse hábito dia a dia de cuidar do seu negócio. E falando sobre preço também, a gente viu que preço é lucro, né? Não tem como a gente falar de lucro sem falar de preço. E é uma coisa que vai te ajudar a se posicionar no mercado, a ganhar confiança para passar isso para a tua cliente e saber até onde você pode ir, né? Até onde vale a pena você reduzir o seu preço ou você colocar um preço que realmente traga o retorno que você espera a cada atendimento que é realizado aí dentro do seu espaço. E como eu havia falado para vocês, desde o início, quem ficasse até o final do nosso webinar, né, do nosso workshop, eu ia trazer para vocês uma proposta totalmente inovadora que a gente vem construindo aqui dentro da empresa. Quando eu falo a gente, é porque o que vocês estão vendo aqui, que sou só eu, né, mas tem muita gente por trás também, fazendo tudo acontecer, fazendo com que o workshop de hoje seja o melhor, fazendo com que as alunas que passam pela mentoria tenham o melhor suporte, tenham o melhor acompanhamento e os melhores resultados. Então, hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona a mentoria atualmente, que eu já vi que já teve algumas pessoas perguntando, né, no chat, a Renata, e trazer para vocês qual é a nova proposta que eu vou apresentar aqui para vocês, que é exclusiva para quem está aqui no workshop, que vocês vão estar recebendo essa novidade em primeira mão, tá? Vamos lá, como é que funciona a mentoria antiga? Eu sei que tem algumas alunas de mentoria, ex-alunas ou atuais alunas que estão aqui, né? E vão poder comentar isso também. Mas hoje a mentoria, ela funciona nesse formato, nessa dinâmica. A gente trabalha numa duração de 2 meses e dentro desses 2 meses a gente tem 5 encontros ao vivo. São turmas reduzidas, de até 15 alunas, porque acima de tudo e qualquer coisa, eu priorizo o acompanhamento individualizado com vocês. Eu sei que não adianta eu chegar numa aula, passar um monte de coisa e jogar para que vocês apliquem sozinhas. Então, eu gosto de fazer esse acompanhamento no 1 a 1, né? Então, hoje a mentoria, ela funciona
nesses 5 encontros ao vivo, que são momentos que vocês têm a oportunidade de tirar dúvidas, de perguntar, e cada um desses encontros a gente vai trabalhando em cima de um assunto específico. Então, a gente fala sobre controle financeiro, vocês vão ter acesso àquela ferramenta que eu mostrei para vocês para conseguir construir metas. Falamos também sobre separação pessoal e da empresa, para que vocês possam definir o salário mensal de vocês e não roubem o lucro do negócio, né? Então, consiga tirar um salário legal e fazer com que o salão continue tendo lucro para reinvestir. Falamos também sobre reserva financeira, sobre construção de metas, fechamento mensal, construção de estratégias para aumentar o faturamento. Tudo isso no formato de 2 meses de acompanhamento que a gente tem. E hoje, a mentoria, ela custa um investimento de R$ 1.800, certo? O que acontece? Eu trabalho nesse formato de mentoria já tem aí mais de 2 anos. Dentro de todo esse meio tempo, a gente coletou resultados assim excelentes, né, de alunas, como esse caso que eu trouxe aqui para a Carol, da Giovana, da Fábia, da Laís. Então, a gente teve inúmeros resultados positivos e, para ser bem sincera com vocês, assim, eu nunca tive uma reclamação, né, com relação à mentoria. Mas tudo que eu faço aqui é com um propósito maior, né? Eu acredito que assim como vocês também. É claro que a gente trabalha para ver o dinheiro, para ter o retorno do nosso trabalho, mas a gente também tem que ter muito amor, muita paixão envolvida pelo que a gente faz, porque senão não faz sentido, né? Dinheiro por dinheiro, tem vários outros negócios que dão. E a mentoria, ela tem um propósito muito maior para mim, sabe? Minha mãe vem da área da beleza, eu vi minha mãe passando por várias dificuldades, como as que eu mostrei hoje aqui para vocês, e eu reformulei o formato da mentoria para que a gente possa ter um acompanhamento ainda melhor com vocês, a mais longo prazo, porque eu sei que dessa forma a gente já vai conseguir ter resultados ainda mais extraordinários do que a gente vem atingindo hoje. Então, eu quero apresentar aqui para vocês a plataforma da mentoria, que é uma plataforma em que a gente tem várias aulas onde vocês vão aprender desde a parte mais burocrática do negócio, sobre contratação de profissionais de acordo com a lei de salão parceiro, sobre CNPJs, como fazer cadastro de cliente, como fazer pesquisa de satisfação com os clientes. Então, aqui vocês têm acesso a uma série de aulas, que eu digo até que são aulas consultivas, né? E todos os meses a gente está renovando, está atualizando material. Até no finalzinho do ano passado, eu fiz um especial só de fim de ano, com estratégia de crescimento, estratégia de fidelização. Então, é realmente uma comunidade onde vocês vão ter acesso a muitos materiais que vai ajudar vocês, né, na gestão do dia a dia do salão. E com coisas adicionais, para que a gente possa realmente ter um acompanhamento mais a longo prazo e construir esse resultado junto com vocês. Como eu falei, hoje eu poderia vir aqui apresentar a mentoria no formato que ela é hoje, que é essa mentoria antiga, e dar só um desconto para vocês. Gente, a mentoria hoje vai estar saindo de 1.800, portanto. Mas eu quis ir além. Porque eu sei que indo além, eu vou conseguir impactar ainda mais a vida de vocês. E qual que é a nova proposta da mentoria? A gente vai realmente trabalhar em cima da construção de uma comunidade em que a gente, além do acesso daquela plataforma que eu mostrei aqui para vocês, a gente vai ter 24 aulas ao vivo. Eu vou estar com vocês até o final do ano. Hoje, a gente tinha 5 aulas, que durava em média 2 meses. Hoje, a gente vai ter 24 aulas ao vivo. A nova turma de mentoria vai estar começando esse mês de abril e a gente vai estar juntas até dezembro. A gente vai ter as 5 aulas para tratar de todos esses assuntos aqui que eu trouxe para vocês, mas depois disso, a gente vai continuar tendo 2 encontros mensais, em que em cada um desses encontros eu vou trazer assuntos novos para vocês. Encontros de tira-dúvida, vou trazer assuntos novos, né, que estão em alta no mercado, para que a gente possa ter esse acompanhamento até o final do ano, porque eu sei o poder da construção de um trabalho constante.
Tem alunas que começaram comigo há um ano atrás, né, como aquele exemplo que eu trouxe para vocês, que tiravam pouquíssimo do negócio. Um ano depois, já conseguiu formar R$70 mil de reserva financeira do salão, conseguiu aumentar o Prolabore, as retiradas pessoais, e eu sou bem transparente com tudo que eu trago aqui para vocês. Quem é minha aluna sabe muito bem disso, que comigo é preto no branco, né? Não tem enrolação. E eu sei a construção de um trabalho a longo prazo, como esse exemplo da Carol, né, que conseguiu aumentar em 75% o faturamento do salão depois de 7 meses. Então, nesse novo formato da mentoria, a gente vai ter esse acompanhamento de um ano, 24 aulas ao vivo, a comunidade com as alunas, que é o acesso que vocês vão ter na plataforma. A gente vai ter conteúdos novos sendo atualizado para vocês durante todo esse ano. Um grupo exclusivo de comunicação em que vocês vão ter contato direto comigo, tá? Não tem aquela história de que é só o suporte e eu não consigo falar não com a Bianca. Não. Contato direto comigo, suporte individualizado e vão ter acesso a todas as ferramentas que fazem parte do nosso acompanhamento, que é a ferramenta de precificação, a ferramenta de controle financeiro que eu apresentei aqui para vocês e muitas outras coisas, né? E aí, falando com relação a um bônus que eu trouxe aqui para vocês. Hoje, como vocês podem ver, a mentoria, ela não inclui a parte de precificação. Quem é aluna, pode comentar aqui no chat que realmente hoje a mentoria ela não inclui a parte da precificação. A gente trabalha só em cima desse controle financeiro básico. E quando for no finalzinho desse mês, eu vou estar lançando um curso de precificação completo, em que vocês vão aprender todo o passo a passo para precificar os serviços do salão, para precificar os produtos que vocês revendem, precificar aluguel de sala, que eu sei que tem gente que é interessada em alugar uma sala, né, alugar uma cadeira no salão. Então, vocês vão ter acesso a tudo isso, como fazer promoções de uma forma inteligente. Mas esse bônus, ele é exclusivo para quem está hoje aqui no workshop. Quem fechar a mentoria, que eu vou apresentar agora para vocês o valor que vai ter acesso a esse bônus do curso de precificação pelas primeiras 24 horas. Então, começa hoje, depois que terminar aqui o nosso workshop, né, às 9h30, e vai até amanhã, tá? 24 horas de bônus em que vocês vão receber o curso de precificação 100% gratuito nesse pré-lançamento para quem fechar a mentoria. E aí, como é que fica a questão dos valores, né? Como eu falei, eu poderia só pegar a mentoria no formato antigo e diminuir o preço, mas eu estou trazendo aqui para vocês um novo formato, porque eu quero que quem esteja hoje aqui no webinar faça parte de algo maior. A gente está finalizando aqui o nosso workshop de hoje com mais de 30 pessoas, né, aqui na aula, 9h30 da noite. E eu sei que quem está aqui e quem ficou até o final é porque realmente está interessado. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já fizeram reunião para fazer o orçamento da mentoria e sabe que esse preço aqui não existe. E é como eu estou falando para vocês, é uma condição exclusiva de quem estiver hoje aqui no workshop. Além de receber tudo que é entregue hoje aqui na mentoria, vocês ainda vão ter acesso a 24 aulas ao vivo, um ano de acompanhamento e o bônus de curso de precificação para quem fechar nas primeiras 24 horas pelo valor de R$ 1.297. De 1.800 por R$ 1.297, ou parcelado em até 12 vezes de R$ 127 no cartão. É uma condição que, se vocês não aproveitarem agora, realmente não vai mais existir. Eu quero até ver se tem alguma aluna aqui, né? Pronto, a Giovana comentou aqui no chat, a Amanda. Se vocês puderem até ligar o microfone e compartilhar um pouquinho da experiência que vocês tiveram ou estão tendo, né, ao longo da mentoria aqui com as meninas, eu acho que é muito bacana também. E quem tiver aqui hoje, que a gente está acompanhando todo mundo que está no workshop, quem tiver aqui até o final da aula e for aluna, né, estiver na mentoria ou já tiver passado pela mentoria, vai receber um presente exclusivo meu, tá? Mas eu preciso que vocês falem comigo no WhatsApp para que eu possa liberar esse presente para vocês.
tá? E quem já estiver interessado, a gente vai mandar lá no grupo o link de compra e o WhatsApp também da Dara, que faz parte da nossa equipe e vai estar guiando vocês para todo esse processo de fechamento da mentoria. A Karina levantou a mãozinha, pode ligar o microfone, Karina. Karina, Giovana, querem compartilhar um pouquinho da experiência de vocês? Podem falar. Oi, gente, boa noite. Boa Eu liguei noite. a câmera aqui, mas ela não está abrindo. Eu sou aluna da mentoria do formato antigo e já vou conversar com a Bianca para saber como é que eu faço para ser aluna da mentoria do formato novo também. Porque tem agregado muito conhecimento no meu negócio. Eu tenho um salão há 4 anos e tem sido um divisor de águas na minha vida mesmo, de organização de tudo. Já mudei até a forma de pagar as contas da minha casa por conta de como eu estou conduzindo as coisas do salão. Então, vale bastante a pena. E eu sei que vai ter muito material bom envolvido nisso aí, por isso que eu já quero também aproveitar. Eu vim assistir a aula porque eu já imaginava que ia ter alguma coisa a mais do que a consultoria já está entregando. Olha, foi esperta, né? Mas feliz, Karina, de te ter aqui. A Karina é aluna dessa turma que está rodando agora, né? A gente está na reta final da mentoria, mas pode deixar que vai ter um presentinho para você também. Só para quem ficou até o final, tá? A Giovana também está com a mãozinha levantada, se quiser compartilhar um pouquinho aí da sua experiência. Oi, gente, eu sou aluna da Bianca. Ano passado eu fiz a mentoria e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Fiz a mentoria num período que estava muito complicado na minha vida e sempre teve muita flexibilidade. A Bianca, além de ser uma gestora muito boa, ela é uma pessoa de coração enorme. Então, eu estava passando até por um momento de luto na minha vida e ela sempre teve me guiando, sendo apoio, conduzindo e principalmente a questão de direcionamento e clareza, quando você sabe de onde o seu dinheiro está vindo e para onde ele está indo, isso faz total diferença no seu negócio. Eu tenho um salão há 6 anos e eu não tinha tido ainda parado para organizar minhas contas. Eu achava que todo o dinheiro que entrava era dinheiro meu e que eu poderia usar, né? Cabecinha de iniciante. E aí ela foi me conduzindo e graças a Deus hoje temos um faturamento aí muito bom e só crescer. A Giovana é um daqueles prints que eu mostrei para vocês que no primeiro mês que a gente estava ali no desenrolar da mentoria, ela conseguiu bater a meta de faturamento que a gente tinha estabelecido antes do mês terminar, né? Continuamos. Muito bem. E aí trabalhava você e um auxiliar, e vocês foram comemorar na cafeteria, né? Foi bem legal. Pronto, vou abrir também aqui para a Amanda, que está com a mãozinha levantada. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Pois é, Bianca, eu não vou aparecer porque eu não estou muito boa, não. Mas vamos lá. Eu só queria deixar assim meu agradecimento, né? Meu curso já está acabando quase a mentoria. Mas eu estou pensando nesses valores aí. Porque assim, no meu caso, né, para quem não sabe, eu estou abrindo. Então, assim, eu acho que eu procurei investir na mentoria no momento certo, né? Antes de dar lá na frente, eu já preferi procurar ajuda, né? Que foi tipo isso. E é assim, é um divisor de águas na minha vida, Bianca. É uma declaração aqui agora. Porque, assim, realmente é um divisor de águas. Como a Karina falou, eu estou mudando também a minha forma de pagamento das minhas contas diárias. E eu ainda nem abri o salão. Só pelos ensinamentos que ela está passando, de fato, meio que liga, como se ligasse uma luz assim na nossa cabeça, que realmente faz total diferença. O jeito de trabalhar com o financeiro, porque para mim eu era totalmente desorganizada. E assim, tanto a mentoria quanto os recursos que a mentoria proporciona, que é a questão
das ferramentas, né? Que eu acho super essencial. E para mim foi maravilhoso a questão de saber o quanto que eu gastei, porque eu quero saber quando é que eu vou ganhar esse dinheiro, né? Que eu estou investindo nesse salão. Então, assim, é só dizer, só para agradecer. Eu estou amando e provavelmente estarei na próxima turma. Ai, perfeito. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, né, meninas? Que já passaram pela mentoria, assim, e contaram, assim, um pouquinho desse feedback de vocês. Eu realmente, eu digo que, assim, eu gosto sempre de entregar até mais do que eu prometo. E como vocês estão vendo aqui, esse valor, ele não existe. Quem já participou de reunião para receber proposta de mentoria, as meninas que fecharam a mentoria não fecharam por esse valor, né? Então, realmente é um valor único para quem participou aqui do workshop. E aproveitem também, porque esse bônus do curso de precificação, ele só vai ser válido para as primeiras 24 horas, para quem comprar nas primeiras 24 horas, tá bom? Muito feliz de ter vocês aqui, né? Passamos tudo direitinho aqui no grupo. E eu espero que vocês aproveitem, façam parte de algo muito maior, né? Que é essa nova proposta de mentoria que a gente está trazendo. Espero ter cada uma de vocês aqui comigo, né? Para a gente fazer esse acompanhamento ao longo de um ano, buscando melhorar os resultados de vocês, que eu sei que vai agregar muito valor. E até como a Giovana comentou aqui, né? Parcelou a mentoria de 12 vezes e conseguiu pagar, porque realmente é um valor que está dentro da realidade de vocês. Quando a gente para pensar, uma parcela de R$ 127 por mês, muitas vezes é um serviço a mais que você faz, né? É um alisamento, é um corte de cabelo, e eu tenho certeza, eu digo isso com mais absoluta convicção, de que a mentoria com certeza vai fazer com que vocês consigam não só vender mais para conseguir cobrir isso, mas também ter mais lucro e mais consciência, porque a gente sabe que esse aprendizado do financeiro, ele vai muito além da empresa, ele reflete também na nossa qualidade de vida pessoal, na forma que a gente se organiza, no tempo de mais qualidade que a gente tem com a família, tem para aproveitar. Então, de verdade, eu espero que vocês possam aproveitar essa oportunidade que é realmente única, né? E quem ficou aqui até o finalzinho vai poder aproveitar. E eu quero ver os rostinhos que eu vi hoje aqui no nosso workshop também ao longo da mentoria, tá bom? Um beijão para vocês, uma excelente noite. E lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai estar passando todo o acesso para que vocês possam fechar, tá? O contato da Dara vai estar lá para vocês entrarem em contato e já garantirem a vaga de vocês, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.